Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a luva vintage que vários de vocês pediram. Vamos lá ver como foi feita? Ela começa aqui por baixo, ó, entre o biquinho e a luva em si. Ela é tecida circular. Quando chega nessa altura que a gente coloca o dedo e também faz circular. E aqui em cima também. Ela é feita toda circular, cada dedinho feito separadamente, né? Circular também. E depois a gente vem aqui e faz o biquinho. Também circular. Vamos lá, eu usei para essa luva a linha da Coach Corrente Mercê Crochê, número 60, ela é bem fininha. E a agulha tem que ser bem fininha também, é da corrente. E essa aqui, 4 dígito 1 milímetro. Ela tem só 1 milímetrozinho essa agulha. Vamos lá. Se você não está acostumado a trabalhar com linha fina, que não é o hábito do crochê de hoje em dia, né? Isso é considerado um crochê vintage, você vai estranhar bastante a textura, né? Manusear com agulha fininha. E se você sentir que ela tá te machucando o dedo, coloque um esparadrapo, uma proteção no dedo ali, aquelas capinhas de proteção. Para começo, eu vou precisar de uma trancinha com 120 correntes. Já fiz aqui minhas correntinhas. Agora, a minha primeira carreira vai ser um meio ponto alto, 2 correntes por 40 vezes. Eu vou precisar aqui de 40 buraquinhos. E essa luva ela é toda tecida em meio ponto alto, onde faz os buraquinhos dela. Só o ponto fantasia dela e o biquinho que é feito em ponto alto. Vou seguir aqui fazendo minha carreira de buraquinhos e já volto com vocês. Se você não está muito acostumado com linha fina, que é o normal de hoje em dia, né? Ela também vai, a tendência, né, é escapar da agulha. Tá vendo? Ela escapou aqui comigo, porque eu também não estou muito acostumada. Mas com o tempo você vai pegando o jeitinho, vai se habituando e isso para de acontecer. Então eu vou seguir aqui com um meio ponto alto, 2 correntes e vou pular 2 da base também. Tá? Notem que eu ainda não fechei o meu trabalho para trabalhar em círculos. Eu vou fazer isso no final dessa carreira aqui para não torcer o trabalho. Eu vou tecendo aqui até o final e volto para mostrar para vocês como ficou. Voltando com a minha primeira carreira pronta, ela fica pequenininha, tá vendo? Agora eu vou correr a minha unha sobre o trabalho para chegar na ponta. Vou fazer 2 correntes e vou prender aqui, ó, nesse primeiro buraquinho da minha carreira, com um ponto baixíssimo. Ó, faço 2 correntes aqui e prendo aqui no início, dentro desse buraquinho, com um ponto baixíssimo. Esse é o meu 40º buraquinho. E agora eu sigo aqui fazendo a mesma coisa. 2 correntes, subo a minha carreira com meio ponto alto, faço 2 correntes e no espaço que eu criei dos buraquinhos, dentro do meu buraquinho, eu coloco um meio ponto alto. 2 correntes, dentro do buraquinho, um meio ponto alto.
E eu vou seguir assim até o final da carreira, que é aqui. E eu vou seguir trabalhando em círculos e aqui eu vou fazer aumento para cá e para cá para criar o espaço do meu polegar. Mas agora o que eu vou fazer é fechar aqui embaixo. Na minha carreira, tá vendo? A parte de baixo do primeiro buraquinho ficou solta, porque eu não fechei a trancinha, a correntinha que eu fiz. Então, eu vou pegar essa ponta que sobrou do início do trabalho e vou fechá-la aqui do outro lado, no final do trabalho. Tá vendo? Eu arremato ela aqui para fechar esse espaço que ficou aberto. Ficou separado, né? Isso faz parte do acabamento, mas a gente fazendo de uma vez é melhor, né? Agora está na hora de eu definir se essa mão vai ser à direita ou à esquerda. E como eu faço isso? Definindo de que lado eu coloco o meu ponto rendado, o meu ponto fantasia. Eu fiz aqui alguns buraquinhos, vou fazer até aqui, ó. Porque eu vou precisar que essa parte aqui seja a parte de baixo da minha luva. E aqui eu já vou colocar o desenho, ponto fantasia. Olha, nessa luva aqui, ela foi feita para a mão esquerda. Tá vendo? Ela é da mão esquerda. Agora eu vou precisar fazer o da mão direita. Então, vocês podem colocar sobre a mão assim, para vocês terem uma noção. O dedo tem que ficar pro lado de cá. Então, como eu já passei aqui meia carreira dos meus pontos abertinhos, dos meus buraquinhos, essa parte vai ser a parte de baixo da luva, da palma da mão. Então, aqui é que eu vou começar colocando o meu ponto fantasia. Eu vou começar aqui. E a primeira carreira do ponto fantasia, eu faço 2 correntes, pulo um buraquinho embaixo, coloco no próximo, teço 2 pontos altos, no mesmo buraco, e agora eu vou fazer 3 correntes, porque eu vou fazer um picô aqui, vou fechar no alto do meu ponto alto. Tá vendo? E agora eu faço mais um ponto alto no mesmo buraquinho. Duas correntes. E no mesmo buraquinho eu repito a mesma coisa que eu acabei de fazer. 2 pontos altos. Um picôzinho. Pegando no alto do ponto alto aqui, ó. E mais um ponto alto. Tudo isso dentro do mesmo buraquinho. Agora eu vou fazer 3 correntes, pular um buraquinho. No próximo buraquinho eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar um meio ponto alto, 3 correntes, vou pular um buraquinho
E no próximo eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, o mesmo ponto fantasia. 2 pontos altos, 3 correntes, o picô, o ponto alto, 2 correntes, novamente tudo dentro do mesmo buraquinho, né? Novamente 2 pontos altos, agora eu vou fazer 3 correntes, o picô, mais um ponto alto e 3 correntes aqui, pulo o ponto de base, pulo um buraco, né? No próximo buraquinho, um meio ponto alto. 3 correntes, novamente o mesmo desenho que eu fiz anteriormente. Acompanhe aí, que agora é repetição. Olha como tá ficando. Eu já tenho 2 desenhos prontos, já tô no terceiro. Meio ponto alto aqui. Vou partir pro quarto desenho. São 4 coluninhas desse ponto fantasia. Olha, esse ponto fantasia aqui. Já fiz as 4 e já segui com o meio ponto alto, criando uma rede, uma tela, né? 2 correntes, um meio ponto alto. Aqui é o lugar onde eu fecho a carreira. Vou fazer meu meio ponto alto aqui, ó. E já vou começar a carreira de cima. Aqui eu tenho 2, tá vendo? E aqui eu tenho 3. Eu vou fazer aqui uma altura assim, começar a criar o espaço para o meu polegar.
Voltando para mostrar para vocês a continuidade, aqui eu já fiz 3 desenhos do meu ponto. A minha rede está ficando desse jeito, são 7 carreiras. Agora, na 8ª carreira, eu vou começar o aumento para o polegar. Como eu estou fazendo a mão direita, o polegar é feito antes do meu desenho. Eu conto 4 buraquinhos e no 5º eu vou fazer um Vzinho, a contar dessa primeira coluna aqui do meu desenho. Começo no 5º buraquinho antes da coluna do desenho, que é o começo do meu polegar. Meu desenho tá aqui, eu boto ele no cantinho ali, ó, dobro ele no cantinho e dele pra cá, pra criar o espaço do polegar, olha, tem que ser desse lado aqui, porque eu tô fazendo a mão direita, tem que ser com o desenho pra cima e ele tem que ficar pra dentro da mão. É sempre assim, o polegar tem que ficar pra dentro da mão com o desenho pra cima. Olha, aqui eu vou fazer um Vzinho, com meio ponto alto mesmo. E aqui eu aconselho vocês a botar um marcador, vocês não perderem o local onde vocês fizeram esse Vzinho. E eu sigo normal agora. Duas correntes, um meio ponto alto, até chegar no meu desenho. É importante explicar para vocês que eu fiz esse V 5 buraquinhos antes do meu desenho. Pessoal, agora eu cheguei aqui no meu ponto fantasia, novamente, e eu quero ensinar para vocês como é feita a segunda carreira dele. Nesse espaço aqui, ó, eu vou colocar um meio ponto alto. Vou tecer 2 correntes. E aqui em cima, olha, no meiozinho daqueles 2 grupinhos de 3 pontos altos no mesmo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto, 2 correntes e outro meio ponto alto, um Vzinho de meio ponto alto. Novamente 3 correntes. E no próximo espaço eu vou colocar um meio ponto alto. 2 correntes. E no outro espaço, meio ponto alto novamente. E agora 3 correntes, criando esse efeito. Agora, em cima da minha coluna, eu vou fazer um meio ponto alto, 2 correntes e outro meio ponto alto no mesmo lugar, um Vzinho. 3 correntes e vou repetir o que eu fiz ali atrás. 3 correntes, um meio ponto alto, 2 correntes, outro meio ponto alto, 3 correntes e mais um Vzinho em cima da minha coluna.
E sigo essa carreira do ponto fantasia, sim. Esse ponto fantasia é feito em duas carreiras, né? A primeira que eu já expliquei para vocês e essa é a segunda. E ele é a repetição das duas carreiras, sempre. Eu deixei para mostrar para vocês essa segunda carreira quando ele estivesse maiorzinho, porque ela é uma carreira muito delicada. Ela meio que some no trabalho. Então, eu deixei ele ficar maiorzinho para vocês poderem percebê-lo melhor. Assim que eu acabo ela, já sigo fazendo a minha redinha de meio ponto alto e 2 correntes, porque eu estou fazendo a palma da mão agora. Vendo? Ele ficou assim, ó. E vou tecendo aqui até chegar naquele Vzinho que eu fiz e que eu pedi para vocês marcarem. Esse aqui, ó. Ele é o começo do meu polegar. Essa carreira eu passo direto, fazendo um meio ponto alto e 2 correntinhas em cada buraquinho. Nessa carreira eu não aumento. Eu vou fazer os meus aumentos uma carreira sim, outra não. Isso por mais 7 vezes. Então, essa carreira fica sem aumento. E eu sigo trabalhando a palma da mão, que é sempre nesse pontinho aqui. Cheguei na altura do ponto fantasia novamente. Aqui eu vou tecer 3 correntinhas, como eu já fiz. Vou pular aquele pontinho ali de baixo e vou colocar dentro do meu Vzinho, que eu fiz na carreira anterior, aquela minha primeira carreira. 3 correntes. E fecho aqui na altura do meu ponto alto, que é o picô. Novamente um ponto alto, 2 correntes e novamente 2 pontos altos, um picô e um ponto alto. Essa é a carreira do mais trabalhada, né? Do ponto fantasia. É a primeira carreira que eu tô fazendo aqui, repetindo aqui. E é isso. Eu vou fazer aqui o que eu fiz aqui e vou seguindo fazendo o meu ponto fantasia. O polegar tá pro lado de cá. Já tenho 4 pontos fantasias prontos. E agora é seguir pro lado de cá com o ponto de redinha que a gente está fazendo para fazer a palma da mão.
Aqui, em cima desse aqui eu não teço, não ponho nenhum ponto. Aqui, olha, não ponho nenhum ponto aqui, porque um sim, outro não, olha. Na carreira que eu faço esse ponto mais trabalhado, eu não ponho nenhum ponto ali, eu vou pôr no próximo, eu pulo aquele espaço. Isso é importante prestar atenção também, senão confunde um pouquinho. Tá vendo? Eu pulei aquele primeiro espaço ali. Fiz mais uma carreira aqui e já tô chegando novamente no local dos aumentos para o polegar. Aqui tá o meu Vzinho. Nessa carreira eu vou fazer um V antes e um V depois desse Vzinho da carreira de baixo. Um aqui. E um outro aqui. Os dois prontinhos ali, um de cada lado. Agora eu sigo o ponto normalmente. Lembrando que o aumento é feito uma carreira sim, outra não. Então a próxima carreira eu vou passar direto ali sem nenhum aumento. Acompanhem aí.
passando pelo local do aumento, na carreira que não há aumentos. Observa bem, pausa o vídeo para vocês observarem bem aonde estão os aumentos e eu estou passando direto aqui sem aumentar. Meus amores, essa luva é muito detalhada. Não daria para ensiná-la num vídeo só, ficaria muito longo e cansativo. São quase 3 horas de vídeo editado. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Não vai embora agora não, hein? Curta, compartilha, me digam o que estão achando aí nos comentários. Maratone o canal, tem muita coisa aí para assistir. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.